Ser crente é muito chato. Bom, é isso que o mundo sempre diz pra gente que é crente. Mas será que realmente ser crente é muito chato? Eles dizem que crente só pode ir pra igreja, vai pra faculdade, volta pra casa, igreja, vai pro shopping, volta pra casa, vai pra igreja, vai pra escola e depois volta pra casa. Que o crente ele tem uma rotina monótona, que ele não pode fazer absolutamente nada, que ele não pode fugir do gabarito, que ele tem um script de vida e esse script é muito chato comparado ao mundo. Bom, é isso que eles dizem. Mas será que realmente Deus nos chamaria para poder fazer alguma coisa que é chato? Sendo que ele é o criador, ele inventou tudo. Ou seja, ele é muito legal. E hoje eu queria mostrar para você que Deus ele não só nos chama para poder viver coisas além de uma rotina chata, mas ele nos chama para poder experimentar um pouco do céu na terra. Sim, nós que somos cristãos, nós temos o privilégio de viver o céu na terra, pelo menos uma parte dele. E isso foi desde o princípio. Em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que Deus ele criou a terra. Já no capítulo 2, nós vemos que Deus ele cria o ser humano e ele cria maneiras do ser humano se relacionar com as coisas que ele criou. Ele dá o direito de Adão a dar um nome para os animais, ele mostra para Adão que ele vai colher os frutos e ele vai comer desses frutos, e ele mostra todas as coisas da terra para Adão, onde o ser humano ia começar a governar a terra dali por diante, governar sobre os animais, governar sobre as plantas e trabalhar em todo o jardim que Deus criou. E bom, eu acho que isso já é uma primeira amostragem do que é viver o céu na terra. Né? Você ouvir do próprio Deus as coisas que você poderia fazer. Mas trazendo para os dias de hoje, a gente não vive mais naquela perfeição do Éden e a gente vive uma realidade totalmente diferente, às vezes até um pouco paralela. Nós temos que trabalhar, nós temos que sentir dor, nós temos que sofrer e nós temos que diversas vezes confrontar com o pecado, lutar contra o pecado, lutar contra tentações. Mas eu estou fazendo esse vídeo para poder mostrar para vocês que mesmo assim, mesmo na sociedade caída que nós vivemos hoje, ainda dá para poder viver o céu na terra. Bom, pelo menos é o que a Bíblia diz. Vamos ver se isso realmente é verdade. Então eu separei 5 coisas aqui que nós que somos cristãos podemos fazer para poder experimentar um pouco do céu aqui na terra. A primeira coisa é a natureza. Podemos experimentar um pouco do céu na terra com a natureza. Mano, mas como assim? Sendo que a gente vê tantos desastres, a gente vê tanta coisa ruim, a gente vê vulcões e erupções, a gente vê terremoto. E como você, Rafael, tá me dizendo que dá para poder viver o céu na terra na natureza? Bom, todas essas coisas acontecem de fato por conta do pecado do homem, por conta da destruição de toda a corrupção do coração do homem, porque o próprio homem destrói e causa todas essas coisas. Mas, segundo a palavra de Deus, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ou seja, Deus, tudo que ele criou, ele deu uma oportunidade para a gente poder desfrutar uma porção boa das coisas. E eu vou te dar vários exemplos. Bom, Deus ele fez os campos para que a gente pudesse correr. Deus fez as árvores e ele fez as árvores de uma maneira muito legal, de uma maneira que a gente pudesse escalar nelas para poder pegar as frutas. Deus fez o mar e ele colocou ondas no mar para que a gente pudesse surfar. Deus fez as montanhas para que a gente pudesse escalar. Deus fez os jardins para que a gente pudesse sentar e fazer piqueniques. Deus também fez as montanhas com gelo para que a gente pudesse esquiar. E você ainda está me dizendo que não dá para poder desfrutar da natureza? Que você está olhando simplesmente para o desastre e falar que é tudo culpa de Deus, sendo que Deus fez coisas incríveis? Imagina só a árvore, se ele pudesse fazer de uma forma mais simples, uma forma direta. Uma árvore reta com um fruto onde você estica a mão e você pega. Mas não, ele fez uma árvore que você pode escalar e subir e pegar uma fruta. Ele fez a chuva para que você pudesse tomar um banho de chuva quando não tem água na sua casa. Ele nos dá a oportunidade todos os dias da gente ir para fora, respirar e sentir um pouco de ar fresco. E dessa forma você glorifica o nome de Deus e você consegue desfrutar e viver um pouco do céu aqui na terra. E a segunda maneira que eu consigo enxergar que a gente consegue também desfrutar um pouco do céu na terra é através do alimento. Uma vez na minha vida eu escutei uma frase que mudou completamente a minha percepção do que é se alimentar, do que é o ato de você sentar e comer. Eu ouvi a seguinte frase: comida boa é a que tem. Bom, comida boa é a que tem porque tem. Porque tem. Então já dê glória a Deus porque tem um alimento na sua mesa e você pode comer e desfrutar. E dá glória porque Deus nunca deixou faltar nada. Bom,
Deus, ele criou as árvores, ele criou os animais para que desse fruto, para que os animais pudessem ser abatidos e nos alimentar. Então, olha todo esse processo. Nasce um animal, esse animal é abatido, ele é transportado, ele é tratado, ele é cuidado e ele chega até a sua mesa. E você simplesmente engole e reclama, ainda fala que é ruim ou alguma coisa do tipo. Não tô falando para você comer coisas que você não gosta, mas eu tô falando que você pode olhar de uma percepção diferente, de olhar o quão divino é isso, de qual foi todo o processo até chegar aquele alimento na sua mesa. E a oportunidade que Deus te dá para você comer e glorificar o nome de Deus fazendo aquilo. E dessa maneira, eu não tenho dúvida que você consegue também viver o céu na terra, você desfrutando do alimento que Deus colocou na sua mesa. O terceiro modo que eu consigo enxergar também que dá para a gente poder viver o céu na terra de uma maneira incrível, e eu digo para vocês que essa é uma das maneiras que eu mais gosto, é através da música. Efésios 5:19 diz assim: fala entre vós com salmos e nos cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Gente, todos os dias nós temos a oportunidade de louvar e cantar e engrandecer o nome de Deus. E dessa forma, eu não tenho dúvidas que você vai desfrutar um pouco do céu aqui na terra. A gente entende que a música ela tem uma grande influência em nossas vidas. A gente ouvindo uma música ruim, a gente ouvindo uma música boa, o quanto aquilo pode nos afetar positivamente e também negativamente. Mas se você nunca teve a experiência de louvar e uma música dedicada a Deus, se permita ter essa oportunidade, que eu tenho certeza que vai ser uma das coisas mais incríveis que você vai poder viver aqui na Terra. Você vai louvar ao nome do Criador. E essa é uma das maneiras que eu mais gosto de ver o céu aqui na Terra. O quarto modo é um modo um pouco mais íntimo. É um modo que, infelizmente, ele foi depravado pela humanidade. Ele foi enxergado pela humanidade de uma forma qualquer. Mas tem um ponto tão incrível nisso, que é o sexo. A gente vê nos últimos anos, na verdade não só nos últimos anos, a gente vê durante toda a história como o mundo usou esse ato de uma maneira explícita, de uma maneira incoerente, de uma maneira tão errada, trazendo para os olhos do Senhor que infelizmente a galera perdeu a noção. Hoje, tantos homens e tantas mulheres buscam sexo simplesmente por satisfazer a si mesmos e por fazer mais e terem quantidades e se exibir e usar isso, aquilo. Mas se a gente olhar desde a criação, Deus ele dá o sexo pra gente, não só pra gente multiplicar, mas pra gente desfrutar do sexo, porém da maneira correta. E como nós podemos usar o sexo da maneira correta, Rafael? Usando o sexo dentro do casamento, porque foi assim que Deus determinou, foi assim que Deus quis que nós pudéssemos viver o sexo, nós pudéssemos desfrutar desse ato. E eu separei algumas passagens para poder tentar descrever isso. Hebreus 13:4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado e puro. E aí a gente chega em dois cânticos de Salomão. Beija-me ele com os beijos da sua boca, pois o seu amor é mais doce do que o vinho. Cântico 7, 6, 9. Como és linda, como és encantadora, ó amor, cheia de delícias, tua parte é semelhante, teu porte é semelhante ao da palmeira, e os teus seios aos cachos de uva. Eu disse: subirei a palmeira, pegarei os seus frutos. Gente, o sexo é uma coisa tão incrível que Deus fez para ser usado dentro do casamento, para poder ser desfrutado dentro do casamento e para ser uma coisa tão grande, tão maravilhosa, para poder glorificar o próprio nome de Deus. Mas as pessoas simplesmente depravaram esse ato, depravaram essa circunstância maravilhosa que Deus criou para o homem e para a mulher fazer dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Por isso que você faz sexo desenfreadamente e você nunca consegue se sentir satisfeito. Você sempre quer mais, você sempre quer outra pessoa, você sempre tenta buscar a felicidade nisso, mas você encontra uma pequena porção. Só que dentro de um casamento, usado da maneira correta, de uma maneira pura, simples, gente, é uma coisa maravilhosa. E o terceiro ponto
que você pode desfrutar um pouco do céu aqui na terra, é uma das maneiras mais incríveis que Deus criou. É você se relacionar com o seu próximo e também com o próprio Deus. Mateus 22, 37 ao 34, ele diz mais ou menos assim: ame o Senhor, o seu Deus, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui, Deus está falando dos mandamentos que eram importantes, dos mandamentos que eram mais impactantes na nossa vida, nos dias que eles estavam vivendo naquela época e os mais atuais hoje também. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de tratar o nosso próximo bem, de ser a pessoa que vai fazer a diferença, de ser a pessoa que vai influenciar de forma positiva e não ser a pessoa que vai ser influenciada pelo mundo depravado, pelo mundo devastado. Todos os dias você tem a oportunidade de pregar o evangelho, de falar para uma pessoa o destino dela, do destino de salvação, de implantar no coração dela. A palavra de Deus nunca volta vazia. E você se relacionar com o seu próximo através do evangelho, mostrar a mudança transformadora que Cristo fez na sua vida e compartilhar um pouco desse evangelho para as pessoas, eu não tenho dúvida que essa vai ser uma sensação maravilhosa no seu coração e vai fazer que você desfrute um pouco mais do céu na terra. A gente vê na Bíblia que um dos meios de graça, um dos meios que Deus ele dá para a gente poder alcançar Ele, para a gente poder sentir Ele dentro do nosso coração, é evangelizando, e a gente falando do amor de Deus. E sentir a Deus, sentir que você está fazendo a coisa que Ele quer, e eu não estou falando de um sentimento, simplesmente um arrepio ou uma coisa do tipo, é mais do que isso, é você saber que você está honrando e você está trabalhando para a obra que Ele começou na sua vida. Isso é uma das melhores coisas que um homem pode fazer, e uma mulher também. E meus amigos, o mais importante é se relacionar com Deus. Você se relacionar com Deus aqui na Terra é você saber que você está caminhando lado a lado com o Criador. É você saber que você está íntimo daquele que é dono de tudo, daquele que é o alfa, o ômega, daquele que está sentado no mais alto trono. Você tem essa oportunidade hoje. Cristo, ele te escolheu para estar aqui nesse momento, sentado aí no sofá, mexendo no seu celular e escutar essa mensagem. E você tem a oportunidade hoje de crer, de querer buscar e ver a revelação de Cristo sobre a sua vida. Só há um único Salvador. Só há um único caminho. Um único caminho de você conseguir desfrutar o céu aqui na terra e depois, após a sua morte, que será terrena apenas, você desfrutar com o mais alto poder e glória vindo do alto, porque Deus vai te conceder um novo céu e uma nova terra, onde você não vai precisar ficar desfrutando pequenas partes do céu, mas onde você vai conseguir desfrutar o céu em sua pura plenitude, porque você estará com o próprio Deus. Apocalipse 21, ele trata sobre a Nova Jerusalém. E no versículo 3 e 4, há uma promessa de Deus que ele habitará com os homens. Ele habitará conosco, porque nós estaremos com ele. Ele criará um novo céu e uma nova terra e nós habitaremos com o Senhor. Então, meus amigos, se você faz essas coisas que eu mostrei para vocês e você já consegue sentir um pouco do céu aqui na terra, imagine viver o céu no céu com o próprio Senhor. Bom, eu não sei que dia que isso vai acontecer, mas eu não quero ficar longe disso, eu não quero pensar que eu não estarei participando disso. E não queira também, não queira ficar fora dos escolhidos do Senhor, não queira deixar de crer que Cristo é o único Salvador. Pois aqui na terra você já vai começar a desfrutar o princípio da glória de Deus. E no céu, meus amigos, você estará com seu corpo glorificado diante do próprio Criador e desfrutando toda a sua plenitude. Bom, diga aí nos comentários quais são as outras maneiras que Deus ele deu para que a gente vivesse um pouco do céu aqui na Terra. Existem várias delas. Eu separei apenas 5, na verdade 6, mas diga aí nos comentários, eu gostaria muito de ver a sua opinião. Eu me chamo Rafael, criei esse canal simplesmente para poder compartilhar um pouco do Evangelho, compartilhar aquilo que transformou e mudou a minha vida e o mais importante, me salvou. E eu gostaria que esse mesmo Evangelho tivesse impacto na vida de vocês. Por isso eu prego aqui, por isso estou aqui fazendo esse trabalho,
para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então se inscreva no canal, deixe seu like e também deixa aí no campo dos comentários o que você achou sobre isso e outras maneiras que você consegue enxergar que dá para glorificar o nome de Deus. Fica com Deus, jovem.